em um deserto silencioso que fica no coração de Nevada. Muitos anos antes da chegada de colonos, antes mesmo dos Estados Unidos existirem, um povo indígena guardava uma lembrança tão terrível que sobrevivera apenas como sussurro, repetida de geração em geração, até finalmente ser registrada no século XIX, uma lembrança de guerra, medo, canibalismo e de uma tribo inimiga que, segundo eles, não era apenas violenta, era diferente, maior, mais forte, talvez até sobre-humana. É aqui que nasce uma das histórias mais misteriosas, desconfortáveis e controversas do Velho Oeste. Os Sitka, conhecidos popularmente como os Gigantes Ruivos de Nevada, e as suspeitas de que esse povo, caso realmente tenha existido da forma como os indígenas descreviam, poderia não ter sido deste mundo. Para entender essa narrativa, precisamos começar pela única fonte indígena escrita sobre o assunto, uma mulher chamada Sarah Winmucca, filha de um chefe Paiute, no livro Life Among the Paiutes, Their Wrongs and Claims, 1883. Ela registra a tradição oral do seu povo e descreve um inimigo ancestral, que, segundo os mais velhos, existiu muito antes das primeiras interações com brancos ou outros povos modernos. Ela os chama de Setaka, que significa algo como comedores de tule, um tipo de junco. O nome parece inofensivo, mas para os Paiute, essa tribo era tudo menos inofensiva. Eram violentos, ladrões, brutais e, principalmente, segundo os relatos, eram canibais. E se eram canibais, por que chamavam eles de comedores de junco? Pelo fato de eles usarem este material para construir grandes jangadas para navegar no Lago Lahontan. Os mais velhos contavam que os Setaka sequestravam mulheres e crianças, atacavam aldeias isoladas, devoravam guerreiros capturados e viviam em constante conflito com todas as tribos da região. É importante ressaltar que o Winmucca nunca usa a palavra gigantes, mas as descrições posteriores, feitas por colonos e pelos sensacionalistas de jornais do início do século XX, ampliaram essa ideia. Falavam de homens muito altos, fortes, de cabelos avermelhados e comportamento feroz. Para muitos, esse detalhe do cabelo ruivo se tornou a semente de uma série de teorias posteriores, mas no relato indígena, o ponto realmente enfatizado não é a aparência, e sim a violência extrema. Os Sitka eram descritos como um povo que matava sem piedade e que se alimentava dos seus inimigos. Por isso, todas as tribos vizinhas viviam em alerta constante, sempre de olho nos movimentos desses invasores. Segundo a tradição oral, depois de gerações de sofrimento, as tribos finalmente decidiram se unir para eliminar os gigantes de uma vez por todas. O conflito final teria sido extremamente brutal. Os últimos remanescentes dessa tribo, fugindo da aliança indígena, teriam se escondido dentro de uma grande caverna. Os guerreiros cercaram o local e exigiram que eles se rendessem. Os Sitka recusaram, então os Paiute e seus aliados encheram a entrada da caverna com arbustos secos e colocaram fogo. As chamas consumiram o oxigênio e, de acordo com Winmucca, mataram todos que estavam lá dentro. Esse evento marcou o fim da tribo e foi contado pelos anciões como um capítulo de vingança, libertação e medo. Uma história que ninguém jamais deveria esquecer. Décadas depois, no início do século XX, trabalhadores que extraíam guano da Lovelock Cave, localizada no mesmo território onde a narrativa dos Paiutes se desenrolava, encontraram objetos antigos, restos humanos fragmentados, sandálias enormes, múmias parciais e artefatos incrivelmente preservados. A arqueologia formal, conduzida por pesquisadores renomados, documentou boa parte do material encontrado, e nada ali sustentava a existência de gigantes literais de 3 ou 4 metros de altura. No entanto, jornais da época começaram a publicar manchetes espetaculares insinuando a descoberta de múmias gigantes ruivas. Essas publicações, associadas à tradição indígena, deram origem a muitas especulações, algumas mais razoáveis, outras mais fora da casinha. Há uma publicação do New York Times que dizia: 2 dos corpos encontrados são realmente estranhos, eles têm cabelos ruivos e são mais altos que a média. Há uma múmia feminina que tem quase 2 metros de altura
enquanto a masculina ultrapassa 2,40 metros. A teoria mais aceita pela arqueologia e pela antropologia diz que os Sitka eram simplesmente um povo humano, possivelmente um grupo hostil de caçadores-coletores que disputava recursos com os Paiute. A cor ruiva do cabelo seria resultado da degradação química natural que ocorre em múmias, quando a melanina escura se oxida, adquirindo tons avermelhados. Contudo, Sarah Winmucca dizia possuir um vestido que foi passado de geração em geração na sua família, com tecido feito daquele cabelo ruivo, segundo consta. Ela usou este vestido em conferências e provou para muitas pessoas. A estatura gigante seria exagero jornalístico ou má interpretação de ossos isolados. Artefatos grandes, como sandálias, podiam ser apenas do maior membro da comunidade ou mesmo de outra população anterior que ocupou a caverna vários séculos antes. Essa teoria é reforçada pelos próprios relatórios científicos e é defendida por estudiosos como Adrian Meyer, especialista em folclore antigo e mitos de gigantes. Mas como toda boa lenda que mistura violência, mistério e arqueologia, surgiram teorias alternativas. A segunda linha de explicação, ainda dentro do campo humano, porém mais especulativa, sugere que os Setaka talvez fossem descendentes de um povo muito antigo, geneticamente distinto e fisicamente avantajado, que acabou sendo completamente exterminado. Uma subteoria fala até em possíveis sobreviventes de populações paleolíticas isoladas, o que explicaria diferenças culturais. Essa ideia aparece em fóruns, blogs de pseudoarqueologia e livros de aventura histórica, mas não possui evidências diretas. A terceira teoria entra no campo da ufologia e se tornou extremamente popular na internet. Os gigantes de Lovelock seriam descendentes de seres extraterrestres, altos, cabelos claros ou avermelhados e aparência humanoide relatada por alguns contatados. Essa teoria afirma que os Seteca teriam sido uma colônia avançada, isolada e decadente, abandonada por sua raça original. Seus comportamentos violentos e sua hostilidade extrema seriam explicados como resultado de sua degeneração ao ficar presos na Terra sem recursos. Os teóricos dos antigos astronautas do programa da History Channel. Alienígenas do passado sugerem bastante essa possibilidade. Além disso, os relatos de indígenas que descrevem os invasores como seres diferentes de tudo que conheciam reforçam a teoria. Uma quarta opinião vai ainda mais longe. Diz que os Sitka não eram extraterrestres, mas seres interdimensionais capazes de entrar e sair de nossa realidade. Segundo essa visão, a caverna seria um ponto de passagem entre mundos, e os arqueólogos teriam encontrado apenas restos de indivíduos que ficaram presos aqui. É uma teoria extremamente especulativa, baseada em paralelos com outras lendas globais sobre gigantes e povos das cavernas. Há também teorias ainda mais improváveis. Alguns sugerem que os Sitka eram sobreviventes de Atlântida, ou descendentes de navegadores europeus pré-colombianos, ou até híbridos de humanos com alguma raça perdida. A minha teoria é de que poderiam ser simplesmente nórdicos, que chegaram ali há muito tempo atrás, já que eles chegaram na América por volta do ano 1020, viviam como nômades, e por terem passado muitas necessidades e vivido escassez alimentícia, começaram a comer carne humana de outros povos, se acostumando com essa alimentação. Como sabemos, os nórdicos possuem uma média de altura superior à maioria da população mundial, e a média de altura dos povos indígenas costumava antigamente ser menor do que a média geral. Como viviam em povos totalmente fechados, não tinham mistura de raças, portanto, se reproduziam entre si, mantendo suas estaturas. Desta forma, para os índios Paiute, que nunca tinham visto homens tão altos e com uma coloração de pele e de cabelo igual àquela... Os nórdicos eram quase que seres extraterrestres, naquela época. Na visão deles, ao final de todas essas lendas, achados arqueológicos reais, sensacionalismo jornalístico, especulação científica e teorias ufológicas, ficamos com um caso que mistura elementos verdadeiros com interpretações imaginativas,
criando um dos mitos mais resistentes do oeste americano. Mas o fato de essa história ter sobrevivido por tanto tempo, inspirando debates, teorias e investigações, mostra o poder que narrativas ancestrais têm sobre a imaginação humana. No fim das contas, independente do que os Sitkei foram, representam algo muito poderoso, o registro de um trauma coletivo, de uma guerra brutal que marcou profundamente um povo. E como toda lenda que nasce da dor e do medo, ela continua ecoando porque toca um ponto muito humano. Nossa necessidade de explicar o desconhecido, de entender o passado e de dar forma a tudo aquilo que a história oficial por si só não consegue explicar. Pessoal, se gostaram do vídeo, me ajudem curtindo ele, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Agradeço a atenção de todos e a oportunidade de refletir este assunto com vocês. Um abraço.